Meu pai priorizou mais minha tia, que inventa histórias sobre mim, do que a própria filha. Desde pequena, minha relação com meu pai nunca foi fácil. Conheci ele quando tinha 11 anos, mas a conexão que esperava construir nunca aconteceu. Havia respeito, é claro, mas nunca senti que havia um laço real entre nós. Meu pai esteve ausente durante grande parte da minha infância, e quando finalmente nos reencontramos, ele não demonstrou interesse em corrigir o passado ou em construir algo novo. Ele sempre priorizou a própria vida e principalmente a opinião da sua companheira, mesmo que isso significasse negligenciar o que eu precisava. Com o tempo, isso se tornou um padrão. Em várias ocasiões, ela interferia em situações entre mim e ele, e meu pai nunca fez nada para me defender ou me dar o meu lugar. Isso me machucou profundamente. Quando deixei de contar com o apoio da minha mãe, pensei que talvez meu pai pudesse preencher essa lacuna, que ele tivesse amadurecido e pudesse ser o suporte que eu precisava. Mas rapidamente percebi que as coisas continuavam as mesmas. Além da relação fria com ele, eu também comecei a conhecer melhor sua família, mas nunca me senti parte dela. Um exemplo disso é minha tia. Ela se mudou para o meu bairro e no começo parecia ser uma boa pessoa. Eu até gostei da ideia de tê-la por perto, achando que poderia contar com ela como uma espécie de figura familiar mais próxima. Porém, não demorou muito para que as coisas mudassem. Ela começou a espalhar boatos sobre mim, coisas que, embora tivessem algum fundo de verdade, eram distorcidas de uma forma que me prejudicava. Uma vez ela disse aos meus pais que me viu bêbada. Não vou negar que em algum momento isso tenha acontecido, mas ela apresentou a situação como se fosse algo constante, algo que definisse quem eu sou. Isso gerou muitos conflitos, principalmente com meu pai, que em vez de me ouvir ou tentar entender, preferiu acreditar no que ela dizia. Mas o pior aconteceu recentemente. Minha tia inventou uma história absurda, disse que eu havia levado um rapaz para minha casa. Essa acusação era completamente falsa. O tal rapaz era, na verdade, um amigo do meu tio que estava apenas de passagem. Apesar de tudo ter sido esclarecido, o estrago já havia sido feito. Minha mãe, com o temperamento impulsivo que tem, ficou fora de si. Ela estava prestes a me bater, acreditando na história que minha tia espalhou. Só não aconteceu algo pior porque meu avô e meus tios intervieram. Eles foram os primeiros a me apoiar, agindo como os verdadeiros pais que eu precisava naquele momento. Meu avô foi firme e me protegeu, enquanto meus tios enfrentaram minha mãe, pedindo que ela se acalmasse e esclarecesse tudo antes de agir. Eventualmente minha mãe percebeu o erro e pediu desculpas, mas não posso dizer que tudo voltou ao normal. O impacto emocional dessa situação foi profundo. Meu pai, que deveria ter sido meu porto seguro, mais uma vez demonstrou que eu não era sua prioridade. A primeira coisa que ele fez foi defender minha tia. Ele disse que ela merecia respeito e que eu não deveria faltar com o respeito dela, mesmo depois de tudo que ela havia feito. Essa postura do meu pai me fez perceber, mais uma vez, que eu estava sozinha nessa relação. Não sou perfeita, nunca me considerei uma pessoa isenta de erros, mas também não mereço ser julgada por mentiras e boatos. O que me assusta mais é imaginar o que poderia ter acontecido se meu tio não estivesse lá para esclarecer a verdade. Minha tia sabe muito bem como manipular as pessoas e conhece o temperamento impulsivo da minha mãe. Isso me deixa apavorada, porque não sei até onde ela pode ir. Minha mãe, ao menos, tomou a decisão de não acreditar mais na minha tia sobre esses assuntos. Ela reconheceu que errou e se comprometeu a não cair em novas armadilhas. Ainda assim, o peso de tudo isso é enorme para mim. Não consigo lidar mais com essa dinâmica familiar. O fato de meu pai sempre priorizar os outros em vez de mim foi a gota d'água. Depois de pensar muito, tomei uma decisão importante. Vou tirar o sobrenome do meu pai. Não quero carregar mais essa marca. Para muitos pode parecer uma decisão drástica, mas para mim, é a única maneira de me libertar desse peso e seguir em frente. Preciso me desvincular dessa parte da minha história para poder construir uma vida onde eu me sinta leve e em paz. Se gostou, se inscreva e curta vosso canal.